Bom pessoal, hoje faremos uma pausa curta nas grandes séries do canal para mostrar uma região fascinante da China. Eu fiz uma parada de alguns dias por Hong Kong e eu acho muito válido mostrar um pouco da história, da política e os pontos de interesse deste território tão único e que passou por mudanças tão fundamentais em apenas 5 anos. Eu já estive anteriormente na China, gostei muito, apesar de naquela época eu ainda não ter o canal. E eu espero em breve poder voltar a essa grande nação e fazer lá para vocês uma série especial por várias regiões chinesas. Até chegarmos lá, curtam esses 2 vídeos especiais em Hong Kong e 2 vídeos especiais em Macau nesta minissérie aqui no nosso canal. E antes de seguir para o próximo grande destino, sejam todos muito bem-vindos a uma parte da China, mas que segue as suas peculiaridades. Estamos aqui em Hong Kong, uma das regiões mais densamente povoadas, ao contrário da Mongólia, que acabei de passar também, e também um dos países, regiões do mundo, melhor dizendo, não países, entraremos nesse mérito mais pra frente no vídeo, uma das regiões com maior renda per capita do mundo. É uma localidade muito rica, muito vibrante, mais de 7 milhões e meio de pessoas e muita informação e belezas de uma grande cidade para vocês no vídeo de hoje. Então me acompanhem, vamos explorar Hong Kong, essa região tão específica aqui perto da China continental. E como muitos de vocês devem saber, desde 2020 muito mudou aqui em Hong Kong no que diz respeito às questões políticas, às liberdades de cada um dos cidadãos que por muito tempo seguiam um modelo ocidental, seguiam aquilo que foi herdado pelos britânicos. Afinal, foi uma colônia britânica por muito tempo. Essa questão mudou muito rápido durante os últimos 4 anos e tem impactos até hoje em como essa região tem se desenvolvido depois de uma migração em massa de tantas e tantas pessoas. É o que a gente vai abordar nesse vídeo. Vocês sabem que não é apenas um canal de viagem, é um canal que fala de diversos assuntos políticos também. Qualquer lugar que você vai aqui, você acaba para chegar de um ponto a outro tendo que cruzar um shopping. Eu fico perdido, né? Porque tem múltiplos andares, como que eu vou fazer para seguir reto, sendo que tem esse baita desse bloco no meio e eu não sei como chegar do outro lado, mas a gente vai tentando. Esses são os dramas de uma das capitais com maior consumo no nosso planeta. Bom pessoal, estamos aqui então agora bem perto de Hong Kong Harbor, né? Toda essa região que você consegue ver os vários arranha-céus. É uma cidade que cresceu muito durante o século XX, principalmente após a Segunda Guerra, por conta de ter tido esse reavivamento econômico muito rápido depois da invasão japonesa. É bom a gente lembrar que aqui foi sempre um território chinês, mas durante o século XIX, por volta aí de 1840, nós temos os britânicos enfrentando os chineses na Guerra do Ópio. Tivemos 2 guerras do ópio causadas por motivos comerciais contra a dinastia Qing, e naquele momento os britânicos ganham porque tem uma superioridade tecnológica em relação à sua marinha e conseguem uma série de acordos comerciais favoráveis para a coroa britânica, além, é claro, de ter recebido por 99 anos, isso lá por volta de 1860, a posse de Hong Kong, que foi então aí até expandida por volta de 1997. Durante todo esse período nós sabemos que a China passou por diversas mudanças, principalmente a guerra civil que aconteceu, foi terminada, né, em 1949 com a implementação do sistema comunista na China continental, e aqui ficou como se fosse um paraíso capitalista para os chineses por muito tempo aqui em Macau, pelo menos enquanto estava sob o controle britânico, e gradualmente nós vemos que muitas mudanças aconteceram. Apesar de tudo isso, Hong Kong continua ainda tendo um PIB imenso, por volta de 500 bilhões de dólares, para uma população de 7 milhões e meio, ou seja, muito alto o PIB per capita.
além de ser uma das os maiores portos de importação e exportação em toda a Ásia, um dos maiores mercados consumidores. Também acho que na questão financeira, né, nas bolsas, Hong Kong é uma das principais que nós temos no mundo. Então a gente vê que realmente tudo isso acaba contribuindo para a riqueza aqui, mas a desigualdade social ela é muito grande. Você consegue ver bairros também pobres, uma situação precária de higiene principalmente, e a gente vai passando por aqui mostrando tudo para vocês. Mas essa vista aqui realmente muito interessante, andar tanto deste lado quanto do outro. Lembrando que Hong Kong a gente acha que é uma região muito pequena, mas na verdade é relativamente grande para uma cidade-estado, se assim podemos dizer. E temos mais de 260 ilhas, das quais grande parte não são habitadas, e as três maiores partes, tanto onde eu estou quanto do outro lado, quanto a ilha de Lantau, é onde vivem a maior parte das pessoas e onde toda essa grande cidade se desenvolveu durante o último século. E como que a gente define Hong Kong? É uma região especial administrativa que tem uma espécie de dois sistemas para uma única região, ou seja, um país com dois sistemas. Pelo menos é o que foi prometido pelos chineses lá por volta de 1995, 97, quando havia as negociações acontecendo com Margaret Thatcher para a devolução de Hong Kong à China, como assim havia sido prometido cerca de 99 anos antes. O ponto é que nós sabemos que no início isso foi de fato respeitado, os órgãos legislativos, executivos, a imprensa, tudo aqui foi mantido de forma separada. Mas ao longo dos próximos 20 anos, e vou contar para vocês como isso aconteceu, o Partido Comunista da China foi crescendo cada vez mais na sua influência e conseguindo transformar Hong Kong em apenas um esclave, onde o capitalismo ele é mais livre, mas o aspecto político vai ficando cada vez mais parecido com Pequim, onde muitos jornais foram fechados, muitos jornalistas tiveram que sair daqui porque estavam correndo risco de vida, e tantas outras liberdades, principalmente em relação ao voto, ao órgão legislativo local, foram cerceadas, diminuindo cada vez mais aqueles membros eleitos através do voto popular e aumentando aqueles que são diretamente apontados por Pequim. Então é uma questão muito complexa e que fala bastante sobre a Hong Kong atual, a Hong Kong desse período que vivemos agora após 2020. E esqueci de falar, quem que vive aqui? Aqueles que vivem em Hong Kong são 94, 95% os chineses Han, a maior etnia da China e do mundo. Falam que a etnia Han, né, que inclusive são os descendentes da dinastia Ming, né, que foi uma das maiores dinastias Hans que nós tivemos na China, eles representam mais de 90% da China continental e aqui também estão fortemente presentes. Enquanto que os outros 5, 6% vão ser estrangeiros, em sua maioria de outros países asiáticos, Filipinas, Indonésia, Malásia, entre tantas outras nações aqui, mais indianos, mais pobres, que utilizam-se do fato de Hong Kong ser uma região tão próspera para conseguir trabalhar e ter mais oportunidades na vida. No aspecto da língua é interessante que nós temos a língua, o local mais falado sendo o cantonês. O cantonês é falado por quase 95% das pessoas. Lembrando que há algumas semelhanças em vocabulário com o mandarim, mas são línguas essencialmente diferentes, apesar também do sistema da escrita ser também muito fácil para ambos os falantes entenderem. A escrita, a gente sabe que os ideogramas chineses, eles acabam seguindo um padrão que muitas pessoas conseguem apenas olhar e saber o que significa, apesar da pronúncia no mandarim, no japonês às vezes, no cantonês ser completamente diferente. Mas como foi uma colônia britânica por tanto tempo, o inglês também é uma língua oficial, também utilizado nas instituições de governo, e calculam aí que mais de 57% das pessoas elas falam inglês fluente, então é muito fácil você viajar aqui falando inglês. E da mesma maneira também aí por volta de 50 e poucos por cento das pessoas fala o mandarim, que aí acaba sendo cada vez mais utilizado e difundido também a partir do momento em que Pequim se torna cada vez mais poderoso nas decisões
locais. E na grafia vale dizer que, assim como em Taiwan, você vê bastantes ideogramas que são da forma tradicional, não aqueles simplificados que foram introduzidos a partir da tomada da China pelos comunistas como uma maneira de facilitar a alfabetização das pessoas. Então, na China continental você vê muitos ideogramas daqueles que são simplificados, né? Simplified Chinese, que eles falam, mas aqui você vê muitos em Traditional Chinese, o chinês tradicional, aquilo que você também vê em Taiwan. Mas as pessoas aqui são educadas, né, instruídas em muitas línguas, em muitas diferentes formas e acabam entendendo tudo, não é um grande problema para elas também se virar nesse aspecto. E como vocês podem ver pelo bonezinho, pela camiseta de manga curta, é uma região muito quente do mundo e úmida, né? A gente não vai ter temperaturas muito frias por aqui todo ano, tem as temperaturas as épocas do ano mais chuvosas e aquelas menos chuvosas. Inclusive com muitos problemas de diversos tufões, acho que já no passado aconteceram aqui, foram devastadores para partes da cidade e outras ilhas em si, mas aqui não tem muito frio, aqui é mais o calor mesmo, parecido com aquilo que eu mostrei para vocês em Taiwan, entre outras partes do sul da China, quase o sudeste asiático, que também segue esse clima bastante úmido, bastante quente, e o ar-condicionado acaba salvando todo mundo, em todo canto, todo hotel, todo restaurante, com uma maneira de você ficar um pouco mais relaxado depois de andar neste tempo tão difícil. Ó, aqui a gente vê uma mesquita, ela atende principalmente a comunidade, acho que de bengalis, paquistaneses e malaios que vivem aqui, né? Já que ainda grande parte dos chineses que vivem aqui segue o budismo, o daoísmo, entre outras, confucionismo, e também há os filipinos e alguns europeus que seguem o cristianismo, e eu estou indo numa das igrejas históricas aqui também para mostrar para vocês. E muita gente que está assistindo esse vídeo já assistiu a série de Singapura, pode estar pensando, nossa, mas parece muito Singapura. De fato há várias semelhanças, né? A população não é tão distante assim, Singapura é 5 milhões e alguma coisa, aqui 7 milhões e alguma coisa, ambas são governadas por étnicos chineses, ambas têm um clima parecido, muito ricas e países e regiões para você visitar caras, não é barato você encontrar hotel, comer em qualquer lugar. A comida ainda é um pouco mais barata, mas de certa forma acaba sendo mais caro do que outros destinos da Ásia. Mas a diferença que eu vejo inicialmente é a questão da limpeza. Singapura é muito, muito mais limpa do que Hong Kong ou qualquer outra parte da China, por políticas que eles desenvolveram lá mesmo. A gente sabe que a questão da higiene pública, né, de todas as cidades, da zeladoria na China tem melhorado com os anos, mas ainda há uma questão na mentalidade das pessoas e de certos grupos que impede com que seja tão limpo, tão bonito quanto o Japão ou Singapura, que tem um outro nível de outros padrões, né, outros parâmetros para considerar aquilo que deve ser feito ou não. Mas a quem achou essa semelhança, tá certo, tá acompanhando o canal bem, parabéns. Aqui estamos chegando agora na igreja de St. Andrew, acho que é do estilo anglicano, vamos tentar olhar por dentro, mas muito bonito aqui, vocês veem, seguem uma arquitetura bem europeia, bem britânica, apesar de estarmos milhares e milhares de quilômetros de distância da ilha da Grã-Bretanha. A igreja de Santo André, ou St. Andrew, teve o seu início de construção em 1904 e segue esse estilo clássico gótico vitoriano. Obviamente que foi idealizado pelos britânicos que comandavam a região naquela época. Essa igreja foi consagrada 2 anos mais tarde, em 1906, e é, até hoje, a mais antiga igreja protestante de língua inglesa na região de Kowloon, que é esta parte aqui de Hong Kong que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo de hoje.
Durante os meus dias aqui em Hong Kong, eu quase sempre usei o MTR, o Mass Transit Railway, o sistema de metrôs de Hong Kong, um dos mais modernos e eficientes do mundo. Mesmo sendo inaugurado só em 1979, ele cresceu muito rápido e atende todos os cantos da cidade, possuindo 11 linhas principais e mais de 90 estações. A cada 3-4 minutos sempre tem um trem chegando e o preço é bem acessível para a realidade local, custando uma passagem entre 60 centavos de dólar até $1, $1,20. Portanto, se a gente traduzir para reais no dia de hoje, vai ser entre uns 4 e 6 reais, dependendo do seu ticket e da distância percorrida. Como vocês podem ver, tudo é muito limpo, organizado e um alívio para o calor, já que tem um ar-condicionado sempre ligado, bem gelado, aqui para os passageiros. Olha, aqui vocês veem que há dois caminhos, né? Até tá escrito aqui, tá mostrando. Esse é o caminho verde para você ir desse lado e do outro vermelho. Só podem ver as pessoas do outro lado. Vocês reparem que aqui é como no Reino Unido, a mão inglesa também, quando a gente anda nas calçadas e nas estações de metrô, os carros também têm o volante no local contrário, por ter sido uma colônia britânica por tantos e tantos anos. E a impressão que eu tenho que, por ser uma cidade muito pequena em área, que eles atuam sempre no tridimensional, né? Eles utilizam essa ideia de várias dimensões, de vários pontilhões, tudo para cima, para baixo, de um lado para o outro, a ponto de você ter toda essa cidade concentrada, mas ao mesmo tempo você tendo que subir algumas passarelas, passar por baixo. Cheguei aqui agora no Nanyang Gardens, que é uma região muito bonita, onde tem um dos principais templos aqui, e vou tentar utilizar ao máximo da minha capacidade de andar para mostrar aquilo que eu consigo para vocês nesse calor. Lembrando que eu não vou ficar muito tempo aqui, estou indo para um grande destino, muito esperado por muitos de vocês aqui no canal, mas a melhor rota era por Hong Kong, então eu falei, eu vou ficar aqui uns 2 dias e pouquinho para ver um pouquinho e depois a gente continua. Bonito, hein? Bem bonito. Jardim tipicamente chinês, né? A gente vê todo esse estilo aqui, muito bem cuidado. Parabéns, Hong Kong. As tradicionais chinesas, ó, que bonito. Como são as casas, as pagodas, ó. Vários andares. E muitas dessas construções não utilizam nenhum prego sequer. São apenas feitas através do encaixe da madeira, da precisão perfeita entre cada uma dessas estruturas, que é esculpida, que é talhada de maneira certinha, a ponto da gente ter um encaixe perfeito e essas estruturas serem feitas. Muito, muito bonito. Arquitetura chinesa milenar, essas mais especificamente da Idade Média, né? Acho que desde a dinastia Ming que começou a implementar esse tipo de construção, mas realmente incrível. E para entrar nesse parque aqui é gratuito. A gente vê que é uma região onde vem algumas pessoas aproveitar o dia. Lembrando que apesar da beleza desse lugar, nós temos um calor intenso que faz com que algumas pessoas ainda assim prefiram ficar dentro do ar-condicionado. Mas aqui vocês podem ver muito organizado. Olha só aqui, muito tradicional essa pagoda com essa ponte chinesa. Vamos tentar tirar algumas fotos, mostrar mais imagens para você dessa localidade aqui na região nordeste de Hong Kong. E o engraçado é que você pode estar num lugar calmo como esse, perto da natureza e tal, mas você não está muito distante de prédios imensos, né? Eu que não estou acostumado, repito, muitos de vocês vivem na Europa há quase 10 anos. E lá, aqueles que conhecem o canal, que já estiveram na Europa, sabem que as construções, elas seguem outro estilo, elas são muito menores, são poucas as cidades com arranha-céus ou com prédios que ultrapassam os 10, 15 andares. E aqui é comum os prédios terem em média aí 25, 30 andares para acomodar tudo isso de gente que vive aqui. E mesmo com todos esses empreendimentos imobiliários e construindo cada vez mais prédios, ainda falta moradia para muita gente em alguns momentos. A gente vê que algumas pessoas estão sempre à procura de um lugar para morar
não é fácil uma região tão cara, tão densamente povoada e onde a gente sabe que é cada um por si, apesar das mudanças recentes que tem acontecido por aqui. Que bonsai. As técnicas, olha que bonito. Muito, muito bonito. E aí, pessoal, agora eu tô tentando, até para me ajudar na edição, que eu demoro muito para fazer alguns vídeos por conta da edição, em alguns takes, ao invés de fazer a minha voz, a narração por cima, fazer a narração enquanto eu estou mostrando. Eu sei que algumas pessoas ficam entediadas de ver o meu rosto toda vez falando, então que tal eu fazer mais desta forma? Coloca aqui nos comentários, vou ficar feliz em poder saber se essa nova linguagem, essas mudanças que eu vou fazendo aos poucos estão agradando a maioria das pessoas, né? Afinal, esse canal ele é feito para vocês, por vocês. Eu me coloco em vários perrengues para tentar mostrar o mundo como ele é, então fico sempre muito feliz com o feedback de todo mundo. Tem essas rochas que são umas sagradas para eles, né? Só desse ar condicionado aqui já tá valendo. Olha, eles estão limpando não é rocha, isso aí é tronco de árvore. A senhorinha limpando ali, ó. Meio que vernizando, colocando verniz, muito bonito. Belos jardins, hein? Muito, muito bonito. Agradável. Engraçado você ver que tem algumas crianças aqui com as suas mães, suas famílias, e eles falam meio que um dialeto misturado de cantonês, mandarim, eu não consigo identificar, mas você vê que é a língua local predominante, e inglês. Então eles vão colocando algumas palavras para as crianças, já aprendendo um vocabulário em inglês. Afinal, eles sabem que aqui, por ser um centro financeiro importante, é uma coisa fundamental para se conseguir um bom emprego no futuro. Além, é claro, da educação nas escolas, já passar isso naturalmente para as pessoas. E a gente vê que não é difícil você, em qualquer lugar, encontrar alguma pessoa que fale o inglês de forma fluente. E todas essas artes, artefatos e estilo arquitetônico me lembram muito da China continental, e não é para menos. A minha viagem para a China aconteceu lá em 2017, antes desse canal existir, e foi a minha primeira viagem para o outro lado do mundo e completamente sozinho, sem internet e sem falar mandarim. Uma memória muito especial que eu tenho do meu início de carreira de viajante. Eu espero muito poder voltar para a China continental em breve e não apenas mostrar esse país incrível, mas também compartilhar algumas dessas lembranças da minha viagem solo por lá durante tempos tão diferentes dos dias atuais. Bom, como vocês podem ver, o sistema de transporte público aqui é bem eficiente, tanto em ônibus, a gente vê aqueles ônibus de 2 andares que temos no Reino Unido, provavelmente é um estilo de veículos herdado pelo antigo colonizador, enquanto que os metrôs são muito bons e por todos os cantos. E considerando que que Hong Kong é um arquipélago, nós temos aqui também vários ferries, né, vários barcos que te levam de um ponto a outro. Esse demora um pouco mais, mas também é uma opção. Então a gente vê que as 7 milhões de pessoas aqui, que é bastante para essa área, não estão tão prejudicadas dependendo apenas de carro e podem se virar com os transportes públicos aqui, que também não são tão caros.
E vocês sabem que quando eu tô nos países soviéticos, né, ex-países soviéticos, sempre tem essas passarelas subterrâneas, né, esses caminhos, essas alamedas para atravessar a rua. Aqui em Hong Kong também tem, é uma cidade que brinca muito com o conceito do 3D, né, passarelas para cima, pontilhões, túneis, etc. Só que aqui é muito mais moderno e vocês conseguem perceber a diferença. Olha o tamanho da porta desse negócio, Jesus Cristo, é um shopping isso aqui, eu acho. É muito grande, olha o tamanho. Só o cheiro aqui tá bom, hein? Cheirinho de vanila. Muito gostoso, hein? Acho que eu consigo atravessar pelo shopping para ir para Avenue of the Stars. Uau! Bom, e agora eu tô aqui nesse shopping muito grande, muito rico, muito chique. E a gente vê que muitas pessoas não estão aqui para comprar, mas elas ficam aqui dentro ou sentadas nos diversos bancos aproveitando o ar condicionado. Mais ou menos o que eu também estou fazendo nesta localidade tão fora da minha realidade econômica. E eu tô aqui agora aquilo que eles chamam, seguindo para trás na Avenida das Estrelas. É uma região muito nobre aqui de Hong Kong e você consegue ver diversas partes das outras ilhas onde vivem outras milhões e milhões de pessoas. Então é uma região muito bonita. Essa parte do mar acaba separando duas das principais regiões de Hong Kong. Do outro lado nós temos o Victoria's Peak, né, uma grande montanha que você tem aquela foto icônica de todos os prédios de Hong Kong, tudo aceso. Enquanto desse lado nós temos muitos hotéis muito altos, restaurantes, lojas. Então a gente vê que aqui a sociedade está muito focada nessa questão do consumismo, né, uma coisa exagerada que muitos podem achar que antes era algo exclusivo daqui, não pertencia a toda a China. Mas eu que já estive na China, a gente pode dizer que é quase a mesma coisa. Não muda grande coisa aquilo que a gente vê aqui para aquilo que a gente vê na China, porque é o mesmo sistema agora super capitalista. Você só tem um partido, você não pode criticar, não tem liberdade de imprensa, mas você compra o que você quiser, você vende o que você quiser, tendo parceria com o governo, tá tudo liberado. Então é muito capitalismo. Para aqueles que acham que não tem capitalismo na China, tem muito. E aqui em Hong Kong é apenas um dos grandes centros capitalistas da China atualmente, considerando que a autonomia dessa região foi sendo perdida ano após ano e hoje nós temos praticamente um único governo, um único estado aqui comandado por Pequim também. Bom, pessoal, é impossível vir aqui para Hong Kong e não falar dos filmes de ação muito famosos de origem chinesa, principalmente de Hong Kong, na época em que a China ainda era fechada para o mundo e que se eternizaram através de duas figuras muito importantes, mestres em artes marciais. Um deles nasceu nos Estados Unidos, mas ficou muito famoso aqui em Hong Kong, morreu aqui em Hong Kong, Bruce Lee. Vocês conhecem, sabem quem ele é, assim como nós temos também outro muito famoso que nasceu aqui em Hong Kong e até hoje é um grande astro dos filmes e aparece sempre em alguns cameos por aí, que é o Jackie Chan, vocês sabem disso. Ajudou a popularizar esse gênero tão famoso no Ocidente e também abrir as portas da Ásia para algumas artes, né, cinematográficas do Ocidente também aqui na Ásia, aqui em Hong Kong e depois com a abertura da China na década de 80 para toda a grande população chinesa. Vocês veem uma estátua dele aqui, homenagem mais do que merecida para esse ícone do cinema mundial. E cada vez mais que eu viajo na Ásia rica e desenvolvida, a gente vê como o Japão é uma civilização à parte, como o Japão é o mais educado, o mais limpo, o país que melhor trata os seus visitantes.
de toda essa região e quiçá de todo mundo. Aqui é bem complicado a questão de algumas pessoas que não estão nem aí entre elas mesmas, com o turista muito menos preocupação, mas aquilo que eu já falei para vocês de alguns turistas chineses que empurram os outros, que não pedem licença, não pedem desculpa, que sempre tem uma situação muito complicada quando você quer transitar pelas cidades, fazer alguma foto. Aqui é exatamente a mesma coisa, não tem muita diferença para a China continental e nem mesmo para o resto dos chineses que a gente encontra em outros lugares do mundo, né? Isso falando do aspecto geral. Obviamente que há pessoas educadas, há pessoas boas, a gente não pode generalizar, mas o sentimento, de maneira geral, ele é de irritação muitas vezes pela maneira como muitos se tratam. E vale mencionar que aqui usam outro dinheiro. Nós temos os dólares de Hong Kong, ao contrário dos yuans, né, o renminbi, que eles chamam em chinês. Mas a cotação com o dólar é parecida. Acho que com o yuan é $1 por volta de 7,5 e aqui $1 de Hong Kong perante $1 americano é 8,5. Ou seja, a diferença é bem pequena. Mas aqui é muito mais caro do que a China normal, tanto as lojas de conveniência quanto qualquer outra coisa que você for fazer, hotéis, transporte, restaurantes, etc. Como Hong Kong tem tanta coisa para se fazer e é tudo muito concentrado, resolvi dividir o vídeo em dois e contar para vocês desses aspectos políticos mais delicados no vídeo seguinte, além de subir no alto pico de Vitória, onde podemos ver toda a cidade em uma vista deslumbrante. Com certeza, as informações deste vídeo são complementares para o próximo vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações e faça parte desta comunidade de viajantes por todos os países do mundo. Para aqueles que ficaram até o final, meu muito obrigado de coração, como sempre. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.